Finalmente, a terceira temporada de The Umbrella Academy já está entre todos nós. E, mano do céu, o que foi essa temporada? Ninguém estava esperando isso, eu tenho certeza. Se você me falar que já esperava esse final, eu vou olhar pra sua cara e falar, mentiroso! Não tinha como adivinhar, não tinha teoria do mundo que dissesse que aquilo ia acontecer no final, sabe, gente? E até agora eu tô bugada, não sei como fazer esse vídeo, não sei como falar sobre os acontecimentos dessa temporada. Afinal de contas, a partir de agora, absolutamente tudo é possível, qualquer teoria é válida. Mas vamos com calma, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre os acontecimentos aí da temporada, com geralzão mesmo, com spoilers, então muito cuidado. Só vou falar um pouquinho mais sobre os personagens, sobre algumas coisas assim bem por cima do que eu achei aí na história, só que vocês já me conhecem, mais pra frente a gente vai conversar sim em outros vídeos, fazendo teorias. Então se você não quer ficar por fora do mundo da série, já sabe, né? Vai se inscrevendo aqui nesse canal, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mas chega de enrolação, né, galera? Bora falar de The Umbrella Academy 3. Nós já começamos essa temporada exatamente onde a segunda temporada terminou, com eles cara a cara com a Sparrow Academy. E sim, vendo o Ben, que é um desgraçado nessa temporada, mas ele ainda é um chuchuzinho. Eles chegaram, né, exatamente nessa linha temporal em que eles estavam anos atrás. E, obviamente, né, uma coisa assim básica pra quem conhece Viagem no Tempo, com tantas alterações que eles fizeram aí na temporada passada, é óbvio que as coisas não estariam tão simples para eles. E a mudança não ia ser apenas a Sparrow Academy, né? Outras mudanças também, mas eu fico muito feliz que eles conseguiram construir muito bem essas duas temporadas, uma extremamente ligada à outra, sem esquecer os personagens da segunda temporada que a gente acabou conhecendo, né? Tem um momento que a Alyson acaba falando sobre o marido dela que morreu há bastante tempo, tem toda a questão do Harlan também, da Cici. É muito legal como eles conseguiram transformar ali aquele final de temporada que teve uma grande ponta solta, né, com Harlan ainda com os poderes no carro, e como isso trouxe consequências pro que eles estão vivendo no presente, porque se não tivesse acontecido tudo que aconteceu lá na segunda temporada, o Harlan não teria poderes e ele não teria mais pra frente matado as mães deles, né, transformando, fazendo aí esse paradoxo temporal. Meu Deus, é muita coisa acontecendo, mas calma que o vídeo de hoje não é teoria, é só um geralzão. E uma dessas consequências de fato que a gente vê é a Sparrow Academy, porque o Hargreaves conheceu eles ali no passado e resolveu não adotar essas crianças, só que na verdade não tinha como ele adotar ou não, né, o Klaus e tal, porque eles não nasceram, eles não deveriam ter nascido, então tem toda essa questão também. Mas eu gosto muito dessa cena inicial, eu acho que The Umbrella Academy sempre foi e sempre vai ser uma série que consegue trazer cenas simplesmente memoráveis e icônicas. Mas a Jamie, essa personagem que cospe nas pessoas e consegue fazer elas ter alucinações, foi uma coisa assim bem nojenta, os poderes dela, mas ao mesmo tempo é muito criativo. Devo confessar, e pra mim esse ponto já valeu pra essa cena inicial aí deles todos dançando e depois o Five beijando a Dolores, né, gente? Que cenas maravilhosas, extremamente bem feitas, mas eram apenas ilusões, então mais pra frente a gente acaba tendo esse embate inicial deles ali lutando, quebrando ali a casa toda. Gosto bastante, né? A galera do Umbrella completamente despreparado pra esse momento, nunca lutaram com pessoas tão poderosas e eles também não tinham lutado com pessoas como eles até então, então tem toda essa questão aí dessa cena inicial, mas foi muito bem, eu acho que começou a temporada assim lá em cima com a qualidade simplesmente assim, chuchu beleza. Mas o que eu preciso dizer pra vocês também é que o ator que faz o Ben, ele é simplesmente perfeito. O cara conseguiu me fazer ter nojo e ter raiva desse novo Ben a ponto da cara dele ter mudado. Mano, nem parece que é o mesmo Ben que a gente conheceu anteriormente, sabe? E é um personagem que mesmo ele sendo escroto, pelo fato dele ser o Ben, às vezes eu me sentia inclinada a gostar mais dele do que dos outros personagens, mesmo ele sendo um idiota em vários momentos, então eu acabava entendendo um pouquinho mais o lado do personagem. É muito louco isso, né? A Sloan, eu gostei dela logo de cara. Eu não gostei de todo mundo ali da Sparrow de cara. Eu acho que eles são extremamente prepotentes, se acham pra caramba, né? Eu acho que todos eles são meio que uma cópia do Hargreaves. Eu tive esse sentimento. Mas a Sloan, ela é muito fofinha, ela é muito maravilhosa desde sempre, desde o começo. Fiquei apaixonada, assim como o Luther, sabe? Eu acho que os dois têm uma química ali
ali, né? Foi uma coisa muito instantânea e mesmo que não tenha sido tão natural, eu acho que foi natural. Eu acho que, na verdade, esse relacionamento acabou acontecendo rápido demais, né? Eles chegaram a casar. Eu falei, gente, mas que amor é esse? Os dois extremamente carentes e emocionados, mas eu acho que fez sentido e movimentou bastante aí essa temporada, até pra gente não ficar nessa mesmice de toda temporada ter Luther e Alicent e a gente não saber o que eles iam fazer com essa história. A gente ainda tem esse ponto da Alicent e do Luther, mas eu acho que a Sloane, ela veio justamente pra trazer esse clima, essa vibe diferente pra história do personagem, porque agora o Luther tá pensando em outras coisas, né? Outro rolê pra ele. Era fofinho até, né? O mundo acabando e os dois só queriam casar, só queriam ter ali o momentinho deles. Porém, assim, gosto do casal, fofos, porém melosos demais. Prefiro 1000 vezes Diego e Layla, que pra mim é o casal dessa série. Eles são malucos, eles fazem um monte de merda, eles brigam, mas eles são, tipo, sei lá, cara, eu gosto de assistir esses dois juntos, sabe? É altos e baixos, assim, o tempo todo. A Layla, pra mim, é uma personagem que ela foi uma ótima adição pra esse elenco, ela tem química com absolutamente todo mundo e eu sempre gosto das dinâmicas dela, independente se é com o Diego ou não. Isso é muito positivo, porque a personagem, ela vai além de casal, sabe? Gosto da dinâmica dela com o Five, por exemplo, morria de rir com esses dois se implicando, e aí você vai vendo que vai rolando uma coisa ali, né, que a implicância vai diminuindo um pouquinho, porque eles têm outras coisas pra tratar. Tem um determinado momento também que ela quer meio que a aprovação do Hargreaves, sabe lá Deus por quê, mas eu gosto dessa personagem e a todo momento eu queria ver ela, e eu acho que tem um certo alívio cômico também nessa situação. E o Diego, assim, eu acho que ele tem crescido a cada temporada e a história dele nessa temporada também foi muito interessante. Eu tenho notado que a cada vez que uma nova temporada de The Umbrella Academy é lançada, o meu amor por ele vai aumentando, ele vai subindo aí no meu ranking de personagens favoritos, por exemplo. Inclusive, eu fiquei até triste quando descobri que o Stan não era filho dele mesmo, porque assim, eu não sei se todo mundo vai gostar do personagem, mas eu acho que ele era o Diego, sabe? Era o Diego em miniatura. O menino realmente era um babaca, falava um monte de merda, não abaixava a cabeça pra ninguém. Tem até aquele momento que ele acaba matando sem querer o Klaus, que eu morri de dar risada. Ele ia tentar desfazer do corpo, cara. Como assim? Muito Diego isso. Só que aí no começo a gente tem essa desconfiança aí, será que ele realmente é filho do Diego ou não? Eu digo que o personagem parece com ele em relação de personalidade e não de aparência, tá? Só pra deixar claro. E aí eu fiquei desconfiada, falei, mano, não tem como esse menino ser filho do Diego, as contas não batem. E aí, quando eu comecei a ver a dinâmica dos dois, o Diego aos pouquinhos gostando do menino e de fato se tornando ali um pai pra ele, aí eu meio que me entreguei e falei, beleza, ele realmente deve ser filho do Diego. E aí vem a Layla falando, não, ele não é filho seu coisa nenhuma. E aí mais pra frente ela fala, então eu tô grávida. Então a história desses dois, né, desses três no caso, altos e baixos. Ela é muito louca e ela ficou com esse medo, né, do Diego não ser um bom pai e acabar rejeitando. E quando ela vê ele tratando o Stan da forma que ele tava tratando, ela fala, ah, ele vai ser um bom pai sim, então vou falar pra ele que eu tô grávida. Então eles acabam sendo esse casalzinho extremamente maluco, mas que eu amo. E vamos ver o que vai acontecer com esse bebê nesse novo mundo, meio que criado pelo Hargreaves, pelo menos foi o que eu entendi. Esse final foi muito louco. Será que ela ainda tá grávida? Será, gente? O que rolou? Apenas na quarta temporada que a gente vai saber. Afinal de contas, tem que ter quarta temporada sim, senão eu vou quebrar a Netflix. Mas bora continuar falando dos personagens aqui pouco a pouco. Eu amo o Klaus, vocês sabem. O Klaus, ele a cada temporada só me mostra porque ele é meu personagem favorito. E devo admitir pra vocês que eu tava amando a dinâmica dele com o Hargreaves, mesmo sabendo que esse velho infeliz estava escondendo alguma coisa. Mas assim, com aquelas pílulas que ele tava tomando, né, que o Pogo acabou entregando pra galera ali, ele até parecia ser um velho inofensivo, mas eu gosto muito de como eles construíram essa história pra chegar no ponto que chegou, do Klaus ajudar ele a não tomar mais os remédios e tal, até ele fazer toda a manipulação. O Hargreaves é um cara extremamente estrategista e manipulador, então ele percebeu que aquela galera ali da Umbrella, eles têm muito problema com o pai, então ele sabia que essa era a maneira que ele ia conseguir manipular
salvar eles, então ele acaba conseguindo com o Klaus, principalmente ali no começo, né? Essa cena que o Klaus vai morrendo várias vezes, fica puto, chora, mas depois ele vai gostando porque ele vai entendendo um pouquinho melhor como funciona os seus poderes. E isso é muito legal, né? Porque o Klaus é um personagem muito poderoso, na minha opinião, mas às vezes ele acabava nem trabalhando tanto nos seus poderes, justamente por ter muitos traumas aí na sua infância, né? Então, apesar desse velho ser maluco, ele fez uma coisa positiva pro Klaus, mesmo que tivesse algo ali que ele queria por trás. Porque tem esse momento também que eu gosto muito do Klaus ali no cemitério e tal, e ele enfrentando os seus medos. Então, a partir de agora, eu acho que ninguém vai segurar esse homem, e o Klaus só vai mostrar cada vez mais como ele é extremamente poderoso, sim. Mas eu confesso que cortou meu coração ali naquele final, quando ele deixa o Klaus pra trás, porque ele conseguiu aquilo que ele queria. Ele usou o Klaus justamente pra juntar ali todos os irmãos e eles poderem confiar no pai, né? Tipo assim, o Klaus, ele superou tudo, então a gente também pode. Então ele foi extremamente inteligente. É um cara que ele não gosta de ninguém, assim, isso ficou claro. Ele matou o Luther. Quando ele matou o Luther, cara, eu dei um grito, eu fiquei chocada, eu fiquei, como assim? E agora o que vai rolar? O Luther morreu e aí depois ele volta no final e já não é mais igual macaco? Gente, que temporada maluca foi essa? Mas ainda falando sobre o Klaus, eu gosto muito que a série deu um jeitinho dele ainda ter uma certa dinâmica com o Ben. Gostei dos dois ali bêbados, e eu senti que o Ben, ele tava com ciúmes do próprio Ben. Vocês entenderam isso também? Porque ele fica se questionando, né? Por que todos vocês da Umbrella gostam tanto do Ben na versão que vocês conheceram e a galera da Sparrow não vai com a minha cara? Então ele entra nesse questionamento, e quando o Klaus fala que o Ben não era tão fofinho assim também, que ele também era meio babaquinha em algumas vezes, mas a galera gostava dele, ele fica meio que bugado assim, né? Mas eu sinto falta dessa dinâmica do Klaus com o Ben, então que bom que eles não esqueceram disso. Mesmo que não tenha sido com o Ben que a gente conheceu antes, né? Mas é o Ben. É o Ben babaca, mas ainda é o Ben. Bora falar do Victor, então. Um personagem que, na minha opinião, evoluiu muito, muito mesmo. Talvez não pareça, mas eu senti muito isso. Sempre foi um personagem extremamente inseguro, que não dialogava muito com as pessoas, mas não. Eu sinto que nessa temporada, apesar de ter escondido ali em relação ao Harlan, eu acho que ele começou a se impor mais, falar o que tá sentindo, tipo, se desculpar quando tem que se desculpar, mesmo que a galera fique tretando ali com ele. Tem um determinado momento que ele briga com a Allison, tem toda uma questão bem pesada, foi uma briga bem pesada, e ele vai pro quarto do Ben e fica esperando alguém ir atrás dele e ninguém vai. Só que eu notei que o personagem, ele não ficou fazendo um caso e se vitimizando por causa disso, tipo, nossa, ninguém veio atrás de mim, ai meu Deus, ele faz um draminha, mas muito de leve. Mas nós vimos ele tomando a frente em algumas coisas, sempre tentando ajudar, sempre sendo fofinho ali, sabe? Dele querer conversar com a galera da Sparrow e criar um plano em relação a isso, tomando aí essa liderança. Então, eu fico feliz pela evolução do personagem. Bom, sobre toda a história dele ser trans, é uma coisa que gerava essa curiosidade na gente, né? Como que eles iam trabalhar isso na história. E, na minha opinião, eles fizeram, assim, muito, muito, muito bem. Não foi nada forçado, não foi nada que eles criaram, assim, um drama gigantesco. Eu acho que foi extremamente natural e ponto. Ele simplesmente foi lá, cortou o cabelo, falou pros irmãos, sou Victor, não sou mais Vânia, na verdade nunca fui Vânia, sempre fui Victor, e é isso. E os irmãos não ficaram fazendo um drama em relação a isso, tipo, ai meu Deus, e agora? Simplesmente pararam de chamar de Vânia, começaram a chamar de Victor, trocou ela por ele, pronto! Como deveria ser, né? Chega até a ter uma conversa com algumas pessoas, eu acho que aquela conversa que teve com a Allison foi muito importante, foi muito acolhedor, mesmo que tivessem tretado depois, mas isso não vem ao caso. Ela até fala, nossa, como que eu nunca percebi isso? Meio que se culpando e tal, e ele falando, não tem problema, eu ainda tava me descobrindo. Então, foi uma coisa que, assim, aconteceu e depois ninguém ficou tocando no assunto constantemente, né? Quando o Luther descobre, ele também fica naquele jeitinho sem saber o que fazer, querendo fazer uma festa pra comemorar, mas o próprio Diego fala pra ele, mano, relaxa, respira, deixa rolar, fica tranquilo, ponto, é natural, e é isso. E aí depois disso, ninguém ficou questionando, é Vânia, é Victor, ou errou, e aí ao invés de chamar de Victor, chamou de Vânia. Não, simplesmente é Victor e
Ponto. Bom, e claro que não deixaria de falar da Alicent, a personagem, na minha opinião, mais complexa dessa temporada. Ela teve muitas questões e eu vou falar pra vocês que eu vou passar pano pra ela quantas vezes for necessário. Eu passo pano pra qualquer um do Umbrella. Qualquer um. Eu amo todos. Tem aqueles que eu amo mais, tem aqueles que eu amo menos, mas eu vejo que são personagens problemáticos, que todos vão ter erros, todos vão ter acertos, e é isso, cara. Não é porque é um personagem que a gente gosta que ele nunca vai errar. Eu acho que a Alicent, ela foi o ponto nessa temporada exatamente por causa disso, porque você sentia a dor da personagem, porque a gente acompanhou tudo que ela passou, e The Umbrella Academy é uma série que constrói muito, muito, muito bem as inseguranças, os problemas dos personagens, fazendo com que a gente tenha essa empatia por eles. Pensa na história da Alicent, sabe? A mulher foi parar em um ano, assim, onde o racismo tava em alta, né, galera? Pelo amor de Deus. Então, a mulher não podia sentar numa lanchonete pra poder comer só porque era negra. Ainda foi parar nessa época sem conhecer ninguém, sem os irmãos, sem poder falar, porque a própria irmã quase matou ela. Então, ela tá nessa época sem a sua filha, inclusive, sem a sua família e tal. E aí, ela vai construindo uma história nessa época, se casa e tal, até que tem que voltar pra época que ela pertence, né? Se assim eu posso dizer. E aí, quando ela chega, ela toda esperançosa pra ver sua filha, ela descobre que nessa linha temporal, nesse ponto da história, a filha dela não existe. Cara, qualquer um ia surtar. Eu acho que ela ainda demorou pra surtar, sabe? Acho bem pesada aquela cena, por exemplo, dela tentando usar o seu poder com ela mesma, sabe? Olhando pro espelho falando, você é feliz, você tem que ser feliz ou algo do gênero. Pra Alicent é tipo assim, mano, a gente vai sair daqui, vai pra outra linha temporal e eu posso perder as pessoas mais uma vez, então ela tá completamente desacreditada, até chegar nesse final que o Hargreaves, percebendo ali quais que eram os pontos que ele precisava tocar e manipular a personagem, ele consegue fazer esse acordo com a Alicent. Então é bem importante essa construção de história. É claro que é extremamente problemático aquilo que aconteceu com ela e com o Luther. Foi uma cena pra mim bem desconfortável, na verdade. Foi uma cena que eu fiquei, meu Deus, ela não tá fazendo isso, não acredito. Os dois acabam se beijando e aquela cena ali deles ficando porque ela usou os poderes no Luther, e isso acaba quebrando a confiança de tantas maneiras que é até complicado falar, né? Porque, assim, o Luther é um cara que sempre esteve ali por ela, né? Sempre, sempre, sempre. Então, ela podia perder todo mundo, mas ela sabia que o Luther tava lá. Só que, nessa temporada, a gente tem essa relação do Luther com a Sloane. Então, quando ela vê que, pô, até o Luther tá me abandonando, a mina surtou. Foi errado, sim, o que ela fez. Ela pediu desculpas depois. Foi problemático, sim. Não vou dizer que não. Mas ainda é minha Alicent. Ela passou dos limites, mas não tô nem aí. Eu vou passar pano mesmo. E o Five sendo Five, né, galera? Meu Deus do céu, que personagem maravilhoso, que personagem icônico. Ele querendo ficar de férias ali, falando, ai gente, eu tô aposentado, chega, já tô velho. Tô no corpo de uma criança sim, de um adolescente sim, mas eu já estou velho. Inclusive, eu sempre tenho que falar quando eu tiver oportunidade. O ator é simplesmente sensacional. Ele consegue fazer o Five ser mais interessante ainda do que ele já é, porque, mano, ele, de fato, com apenas seus 18 anos, consegue interpretar um velho no corpo de um adolescente. Eu olho pro Five e eu vejo um velho. Impressionante. O jeito dele falar, as caras e bocas que ele faz. Mano, eu fico como esse ator é bom, sabe? Gosto desse mistério que a gente vai falar mais pra frente, né? Em vídeos de teorias e tal. Como eu já disse, esse vídeo é apenas um geralzão do que eu achei. Mas ele conhecendo ele mesmo do futuro. Tem toda a questão da tatuagem também. A ligação com o Pogo. E metaleiro agora que faz tatuagem nas pessoas. Muito fofo esse macaquinho maravilhoso sempre. E a história do Five é simplesmente sensacional. Eu acho que tudo que acontece é sim por causa do personagem. Tenho várias teorias extremamente malucas em relação a isso que vocês vão ver mais pra frente. Ele descobrindo que ele mesmo criou a comissão foi muito chocante pra mim. Eu ainda fico calculando, assim, eu fico igual o meme da Nazaré, pensando como que isso é possível, mas tudo bem. Mas eu curto, assim, o fato dele não cair na ladainha do Hargreaves, enquanto a galera tá ali, o Klaus tá, não, é o papai, ele mudou, ele é de outra linha temporal, não é aquele cara escroto que a gente conheceu, não. O Five, ele é muito desconfiado, ele sempre desconfia de tudo, ele que tem as ideias ali do que pode acontecer, do que não pode acontecer, então, sensacional. O Hargreaves, ele consegue manipular qualquer pessoa, menos
to Five. Tá, falei dos personagens aqui de uma maneira geral, mas vamos falar um pouquinho da história especificamente, que realmente foi muito boa. Eles constroem, assim, tudo muito bem. Esse povo é muito bom de criatividade, galera. A história do Harlan e toda a ligação e tudo que eles fizeram pra mim é muito bom, sabe? A maneira que ele consegue devolver aquilo que o Victor deu pra ele na temporada anterior e os poderes, o fato dele ter matado as mães foi chocante, por isso eu não esperava. Confesso, quando eu vi aquele velho, quando eu bati o olho, eu já sabia que era o Harlan, porque ele parecia mesmo, né, o personagem. Mas saber que ele que é meio que o responsável, talvez, pelo paradoxo temporal que rolou, na verdade, todo mundo é meio que culpado, né? Voltou no tempo, alterou um monte de coisa, então era evidente aí todas essas tretas, mas isso é sensacional. Então, dessa vez, o mundo tá acabando, talvez, de uma maneira diferente do que a gente viu até agora, né? A gente tem todo esse paradoxo do avô, que eles chamam dessa maneira, que basicamente é uma anomalia temporal, e aí eles acabam dando até o exemplo ali de um cara que não existe pra gente entender um pouquinho melhor essa história. Então eles acabam falando, por exemplo, sobre um cara que ele tem vários problemas aí na vida dele, então ele acha que o avô dele é o causador desses problemas, que tudo que aconteceu com ele é por culpa do avô. Então ele inventa uma máquina do tempo, volta no tempo, mata o avô pra ver se a vida dele melhora. Só que com isso ele cria uma anomalia temporal, porque como que ele matou o avô e o avô morreu, então a mãe dele também não nasceu, então ele também não nasceu, então ele também não deveria existir. Então você fica nessa questão, e como que ele não existe, não deveria existir, então como que ele voltou no tempo e matou o próprio avô? Então a história vai ficando num círculo mesmo, né? Nunca tem fim se você parar pra pensar. Como que isso aconteceu? Se isso aconteceu, então não é possível. Então por isso que a gente tem essa anomalia temporal, que basicamente é o que tá acontecendo nessa temporada. Se o Harlan matou a mãe deles, então eles não deveriam existir. Mas se eles não existem, ou não deveriam existir, como que eles voltaram no tempo? Como que o Victor conheceu o Harlan, por exemplo, e deu os poderes ali pra ele? Se ele que matou as mães deles, que não deveriam existir, vai ficando essa confusão toda. Vocês entenderam ou deu tela azul do Windows aí em vocês? Sobre o Hargreaves, pra mim, ele é um excelente vilão. Pra mim, ele é até um vilão muito melhor e muito maior do que a comissão, que a gente tem um grande destaque nas outras temporadas, e nessa não, né? A gente vê que com essa anomalia e tudo isso, a comissão foi completamente destruída ali. O Hargreaves, ele sempre parece estar um passo à frente, e ele é um alienígena, a gente não pode esquecer disso. Eu fiquei tão bugada, gente, que eu comecei a pensar que nesse novo universo que ele criou, eles nem estão mais no planeta Terra, e que a galera que vive ali são alienígenas, e que eles estão sendo trollados. Passou isso na minha cabeça, e sim, vocês podem dizer que eu estou maluca, mas depois de tudo que aconteceu, pra mim tudo é possível, cara. O Luther descobriu, inclusive, que o Hargreaves é um alienígena, então o que ele vai fazer depois disso? Mas eu achei simplesmente sensacional eles colocarem essa versão do personagem vivo nessa temporada, até pra gente conhecer um pouquinho mais a respeito dele, porque a gente sabia que ele morreu ali na primeira temporada, então ele não aparece tanto, tem mais flashbacks e tal, a gente sempre soube que ele é um velho maluco, e aí, já na segunda temporada, o negócio vai ficando mais misterioso, até a gente descobrir que ele é um alienígena ali no final, e nessa terceira temporada a gente tem um foco maior no personagem, mostrando o quanto ele é um bom vilão, fazendo com que essa temporada seja simplesmente sensacional, cara. O final dessa temporada, pra mim, é perfeito. Por mais que tenha me deixado extremamente bugada, tem muitas possibilidades agora, tem muita coisa pra acontecer daqui pra frente. The Umbrella Academy, assim, com toda certeza, pra mim, é uma das melhores séries da Netflix. Eu sei que a gente tem várias outras, não tô falando que é melhor que Stranger Things, que é melhor que não sei o que, são séries completamente diferentes, tá? Mas assim, eu acho que num top 10, por exemplo, de melhores séries da Netflix, certamente The Umbrella Academy deveria estar nesse top 10, porque a série é simplesmente icônica. E sempre que uma série me deixa com esse tipo de sentimento, de ficar empolgada, de ficar com raiva, de chorar, de ficar feliz, cara, quando o Luther morreu, vocês não têm noção, eu primeiro fiquei chocada, depois eu comecei a chorar, depois o Klaus pra trás e o corpo dele ali desintegrando, eu falei, não vai ter mais como ele voltar agora, ele é imortal, mas como que ele vai voltar se o corpo dele não tá lá? Então eu fiquei bugada, depois fiquei feliz que o Klaus voltou. Então é uma série que eu dou risada, que eu choro, que, gente, é uma série que tem
tudo, e eu fico muito empolgada pra falar sobre ela. Então fique de olho aqui nesse canal, pois esse foi apenas um geralzão dos pontos principais aí, o que eu achei, mas não acabou os assuntos. Então sim, a gente ainda vai fazer teorias, vou falar pra vocês sobre o paradoxo do avô, sobre essa anomalia temporal com mais detalhes e, claro, fazer bastante teoria, porque se não tiver teoria, não sou eu, então já sabe, fique de olho no canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, combinado? Porque o YouTube, às vezes, né, só Jesus na causa. Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!